E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nossa aula de número 17, a gente vai ver um assunto completamente novo, que é análise combinatória. E, introduzindo, o que quer dizer análise combinatória? Análise combinatória visa desenvolver métodos que permitam contar o número de elementos de um conjunto, sendo que esses elementos são agrupamentos formados sob certas condições. E o que é isso? Bom, análise combinatória vai nos permitir responder algumas perguntas como, por exemplo, quantas placas de automóvel podem ser feitas, quantos números de telefone podem existir, ou então, quantas diagonais possuem um polígono de 10 lados. Ou seja, em outras palavras, a análise combinatória vai nos permitir contar. Não tem, acho que uma palavra que resume bem o que quer dizer é contar. Só que isso nem sempre é uma tarefa fácil. Parece que é uma tarefa fácil, só que nem sempre. Vamos ver um exemplo. Quantos números de dois algarismos distintos podem ser formados a partir dos dígitos 1, 2 e 3? Parece fácil. Só que antes, fazendo uma breve pausa, alguns termos que a gente vai ver muitas vezes nesse assunto, e é bom a gente já meio que saber o que quer dizer. Sempre que a gente vê aqui, ó, distintos, quer dizer que não pode se repetir. Nesse caso aqui, ó, ele está perguntando quantos números de dois algarismos. A gente já sabe, então, que o número tem que ter dois algarismos distintos. Ou seja, os números desse algarismo não podem ser repetidos. Como aqui ele está perguntando quantos podem ser formados utilizando esses dígitos aqui, ó, 1, 2 e 3, os distintos não vão se repetir, então a gente não vai poder contar, por exemplo, o número 11, o 22 e o 33. E aqui eu vou colocando todos os possíveis números, o 12, o 13, o 21, o 23, 31 e 32. A gente tem um total de 6 números. A princípio parece fácil, né? A gente elenca todas as possibilidades e vê o total delas. Só que isso é fácil apenas quando a gente tem poucas possibilidades. Por exemplo, e se o número puder ter 10 algarismos? Aí já a pergunta já fica um pouquinho mais complicada, já fica um pouquinho mais difícil de fazer isso na mão, né? Por isso existe o princípio fundamental da contagem. Só que antes da gente ver isso, mais uma breve pausa. Existem dois tipos de agrupamentos. Um é chamado de sequência, onde, como característica em sequências, os elementos se diferenciam pela ordem, como, por exemplo, um exemplo parecido com o que a gente viu antes. Quantos números de dois algarismos distintos eu posso obter com os dígitos 1 e 2? Nesse caso, a gente pode ter os números 12 e 21. Nesse caso, o 12 é diferente do 21. A gente tem aqui, ó, dois dígitos, a gente tem duas coisas que a gente tem que permutar, né? E com ele a gente consegue chegar no 12 e no 21. A gente tem dois números que podem ser formados. E existe outro tipo de agrupamento que são os conjuntos. Nesse caso, eles não se diferenciam pela ordem. Tanto faz a ordem dos elementos. Por exemplo, eu pensei em um exemplo que desse para ilustrar as diferenças, por isso esses dois aqui. E esse exemplo é, a gente pergunta quantas cores eu posso obter misturando amarelo e vermelho. Nesse caso, a gente tem um conjunto com vermelho e amarelo. E agora a ordem não diferencia, porque misturar vermelho e amarelo é a mesma coisa que misturar amarelo e vermelho. A gente só vai ter uma possibilidade, uma mistura. E notem, ó, que a gente tem dois dígitos, 1 e 2. Aqui a gente tem duas cores, amarelo e vermelho. Só que as respostas são diferentes, porque os agrupamentos são de tipos diferentes. Aqui a ordem importa, então a gente vai ter duas possibilidades, 12 e 21. E aqui a gente só vai ter uma possibilidade, certo? Então vamos lá. Vamos agora ver o que é o princípio fundamental da contagem, que vai nos ajudar a contar possibilidades. E para isso a gente precisa entender dois lemas. Vamos ver o primeiro.
A definição diz que, considerando os conjuntos A e B, o A tem m elementos, ó, vai de 1 até m, e o B tem n elementos, vai de 1 até n. Esse primeiro lema diz que a gente pode formar m vezes n pares ordenados dessa forma aqui, ó, A e B, sendo que o A pertence a esse conjunto aqui e o B pertence a esse outro conjunto aqui. Ou seja, se a gente tem dois conjuntos e a gente quer achar um par ordenado que contém um elemento de um conjunto e o elemento de outro, a gente vai ter m vezes n possibilidades. Uma forma da gente entender isso é através de um exemplo, ó, onde a gente tem um conjunto M, um conjunto com 3 elementos e um conjunto com 2 elementos. Nesse caso, a gente vai ter o nosso conjunto A vai ter os elementos A1, A2 e A3, e o conjunto B, os elementos B1 e B2. Fazendo 3 vezes 2, né, m vezes n, a gente vai ter 6 pares, 6 possibilidades. E parece meio confuso, m, n, par ordenado, e uma forma que facilita o entendimento disso é através do diagrama da árvore, que é uma forma visual de enxergar essas possibilidades. Aqui, ó. Usando esse exemplo de m igual a 3, n igual a 2, se a gente for elencar todas as possibilidades com esses dois conjuntos aqui, ó, A1, A2, A3 e B1 e B2, a gente pode colocar no diagrama da árvore dessa forma aqui, ó. A gente coloca A1, A2 e A3 e vamos montando a árvore, ó. O A1 pode aparecer com o B1 e com o B2. O A2 pode aparecer com o B1 e com o B2, e o A3 com o B1 e com o B2. Então a gente pode ter quais são os possíveis pares? A1 e B1, A1 e B2, A2 e B1, A2 e B2, A3 e B1 e A3 e B2. Somando, a gente chega em 6 pares. Esse primeiro lema facilita que quando a gente tem esses dois conjuntos e quer saber as possibilidades de par ordenado, a gente não precisa montar esse diagrama da árvore, a gente pode simplesmente multiplicar. Por exemplo, a gente faz de conta que a gente tem, ó, temos 3 cidades, x, y e z. Existem 4 rodovias que ligam x com y e 5 que ligam y com z. Partindo de x e passando por y, de quantas formas diferentes a gente pode chegar até z? Então vamos lá. Como a gente pode montar isso utilizando aquela notação, aquela formulação do último slide? A gente pode chamar de A o conjunto das rodovias que ligam x com y e B o conjunto das rodovias que ligam y com z. A gente pode chamar o par AI-BJ o par que representa a viagem de x até z, passando pela estrada AI e pela estrada BJ. AI do grupo A e BJ do grupo B, do conjunto B. Então, a gente já viu aqui, ó, de x até y tem 4 rodovias. Então, o nosso conjunto A vai ter os elementos A1, A2, A3 e A4. E de y até z, a gente tem 5 rodovias. Então, a gente vai ter B1, B2, B3, B4 e B5. Outra forma de ver isso é de forma graficamente. Faz de conta que a gente tem aqui as 3 cidades, x, y e z. De x até y, a gente tem 4 rodovias. Então, a gente vai ter uma rodovia, 2 rodovias, 3 rodovias, 4 rodovias. E de y até z, 5. Uma rodovia, 2 rodovias, 3, 4 e 5. E ele pergunta as possibilidades. Mais uma vez, ele pode vir de x até y por aqui e de y até z por aqui. Ou por aqui e aqui pelo meio. Ele pode fazer qualquer um desses caminhos aqui.
E como a gente descobre o total de possibilidades? É só utilizar aquele último lema. A gente pode fazer 4, que é o número de rodovias de x até y, do meu conjunto A, vezes 5, que é o número de rodovias de y até z, o número de elementos do nosso conjunto B. 4 vezes 5, o total de possibilidades aqui, de x até z, então, são 20 caminhos. Mais um exemplo, para a gente consolidar bem esse conceito. Quantos números de 2 algarismos, agora, importante, distintos ou não, podem ser formados usando os dígitos de 1 até 8? Aqui, como ele fala distintos ou não, está falando que os números podem se repetir. Então, uma forma de representar isso é através do par AB. Só que nesse caso, como eles podem se repetir, o conjunto A e o B vão ser iguais. Certo? Usando o diagrama da árvore para a gente visualizar, a gente então pode ter o número 1, agora como ele pode se repetir, junto com o número 1, junto com o número 2, e assim vai até o número 8. Então a gente pode ter o 11, o 12 até o 18. E assim vai, ó, mudando o primeiro número, de 1 até 8, onde a gente vai ter o 8 com 1, o 8 com 2, até o 8 com 8. E fazendo aquele primeiro lema, fica fácil. A gente sabe que o A e o B têm 8 elementos. Então, o que a gente precisa fazer? É só multiplicar 8 vezes 8, que é o tamanho dos dois conjuntos, do conjunto A e do conjunto B. 8 vezes 8, 64 números. Ou seja, a gente pode obter até 64 números. E agora a gente vai ver o segundo lema. Considerando um conjunto A com m elementos, o número de pares ordenados dessa forma aqui, AI, AJ, sendo que o AI tem que ser diferente do AJ, vai ser m vezes m menos 1. Por exemplo, parece meio confuso, mas vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Se a gente tem um m igual a 3, a gente vai ter um conjunto com 3 elementos, A1, A2 e A3. E agora, o que diz esse lema? Ele diz ó, que a gente vai ter 3 vezes 3 menos 1, que é igual a 6 pares. Mas 6 pares do quê? Ordenando nessa forma aqui, de um jeito que o AI tem que ser, é diferente do AJ. E é fácil ver no diagrama da árvore. Vamos ordenar então aqui A1, A2 e A3. E agora, diferente daquele outro, o elemento da direita tem que ser diferente ao da esquerda, que é mais ou menos aquele exemplo dos números distintos. Então, como a gente pode ordenar esse conjunto A utilizando esse lema? Se a gente tem aqui o A1 só vai poder aparecer com o A2 e com o A3. O A2 com o A1 e com o A3, e o A3 com o A1 e o A2. A gente vai ter um total de 6 possibilidades. 3 vezes 3 menos 1, que é igual a 2, 3 vezes 2, que é igual a 6. Certo? E agora vamos fazer um exemplo com o número. Exatamente aquele mesmo exemplo, só que agora os algarismos têm que ser distintos. Então vamos representar isso utilizando esse par aqui, AI, BJ. O mesmo falando que o A e o B são o mesmo conjunto, né? Porque tanto o primeiro quanto o segundo pode ir de 1 até 8, só que agora eles não podem se repetir. O A tem que ser diferente do B. Então, como representar isso? Utilizando aquele lema. E a gente também pode ver usando o diagrama da árvore. Agora o 1, ele não vai mais poder, igual no outro exemplo, ter o 1 com ele. Vai ter o 2 até o 8. Então, 1 com o 2, o 12, 1 com o 3, o 13. E aqui, até o 1 com o 8, que é o 18. Mas aqui não pode ter o 1, que eles não podem ser iguais. E assim vai até o 8. Aqui, quando o primeiro for 8, o segundo não vai poder ser 8. O 8 vai poder ir com 1, com 2, até o 7, mas não o 8, porque eles não podem se repetir. E utilizando aquele segundo lema, do último slide, a gente só pode fazer 8 vezes 8 menos 1, que é 7, né? 8 vezes 7,
dando um total de 56 possibilidades, 56 números. É muito mais fácil utilizar esse lema do que montar toda a árvore e contar todas as possibilidades. E agora que a gente vê esses dois lemas, a gente pode estender esse conceito para o princípio fundamental da contagem. E o que diz a definição? Existem duas partes. A primeira, considerando R conjuntos, que é aquele nosso primeiro lema, a gente pode estender aquilo que a gente viu para dois conjuntos para um número qualquer de conjuntos. Ó. Aqui nesse caso a gente tem R conjuntos com números diferentes de elemento. O primeiro pode ter N1 elementos, o segundo N2, até NR elementos. O número de elementos de cada conjunto pode ser diferente. E o que diz essa primeira parte? Ela diz que o número de ordenadas possíveis desse tipo aqui, ó, vai ser N1 vezes N2 vezes até NR. Se a gente quer saber as possibilidades de ordenadas igual aquele primeiro lema, só que nesse caso as ordenadas têm que ter o tamanho do total de conjuntos, é só multiplicar desse jeito aqui. E a outra parte diz, é uma extensão do segundo lema, considerando o conjunto A com M elementos, sendo que o M tem que ser maior que 2, um conjunto A com M elementos. O número de ordenadas formadas com elementos distintos 2 a 2 desse conjunto A contendo R elementos, daqui até aqui a gente vai ter R elementos, é uma extensão daquele outro lema, M vezes M menos 1 vezes M menos 2 até M menos, aí entre parênteses, R menos 1. Essas duas partes do princípio fundamental parecem meio confusas, só que com exemplos e praticando com alguns exercícios fica bem fácil de entender. Vamos ver um exemplo. 4 atletas participam de uma corrida. Quantos resultados possíveis vão existir para o primeiro, segundo e terceiro lugares? Como a gente pode representar isso? A gente pode falar que cada resultado é uma tripla ordenada, dessa forma aqui, A, B e C, onde o A representa o primeiro lugar, o B o segundo e o C o terceiro. Vamos deixar a parte 2 do princípio aqui separado. E o que a gente sabe? A gente sabe que tem 4 atletas. Então, o nosso A tem 4 elementos. A1, A2, A3, que aqui a gente deixou nos pontinhos, mas não precisava, até A4. E o que a gente pode descobrir, então? A gente tem a ordenada que a gente quer, as possibilidades dessa uma ordenada nessa forma aqui, e a gente sabe quantos elementos tem o nosso A. A gente descobre, com isso, a gente consegue ver ó, que o R é igual a 3, aqui a gente tem 3, né? E o M igual a 4, porque aqui a gente tem 4. Então, na hora de substituir aqui, ó, a gente vai fazer M vezes M menos 1, M menos 2 até aqui, ó. Aí a gente precisa descobrir aqui qual que é a última multiplicação. R menos 1 igual a 2. Então é só a gente fazer 4 vezes 4 menos 1 até vezes 4 menos 2. A gente vai parar no 4 menos 2, que é o valor de R menos 1. Isso aqui dá 4 vezes 3 vezes 2, ou seja, a gente vai ter 24 resultados. Vão ter 24 pódios diferentes. 24 possibilidades. E uma coisa importante, nem sempre a gente vai conseguir utilizar o princípio fundamental para descobrir quantas sequências possíveis. Muitas vezes a gente não vai conseguir fazer isso quando o tamanho das sequências nem sempre é o mesmo. Nesse caso, a gente pode resolver utilizando o diagrama da árvore. Por exemplo, uma pessoa lança uma moeda sucessivamente até que ocorram 2 caras consecutivas ou 4 lançamentos sejam feitos. O que primeiro ocorrer? Qual o número de sequências possíveis? Deixando aqui o exemplo, o que a gente vai fazer? Ó? A gente, nesse exemplo, a gente vai estar jogando uma moeda e vão ter 2 possibilidades. Se der 2 caras seguidas, a gente para, ou se a gente jogar a moeda 4 vezes e não ter 2 caras consecutivas, vai parar também.
Qual o número de sequências? Nesse exemplo, a gente não vai conseguir usar o princípio fundamental da contagem. A gente vai ter que montar a árvore. Então vamos chamar a cara de K, cara de K, e o coroa de C. E agora não tem escolha, a gente vai ter que montar a árvore. Então vamos lá. Aqui, o início dela. Eu jogo a moeda. Ela pode me dar duas possibilidades. Pode me dar cara ou coroa. Aí joguei a segunda. Cada uma delas vai poder me dar cara ou coroa. Aqui, ó, como a gente pode notar, é o primeiro lançamento e aqui o segundo lançamento. Nessa sequência aqui, a gente já obteve duas caras consecutivas. Então a gente para, a gente não continua nesse ramo aqui da árvore. Então vamos para os próximos. Aqui, ó. Aqui, no terceiro lançamento desse aqui, a gente vai poder ter também uma cara e uma coroa. Aqui, uma cara e uma coroa. E aqui, uma cara e uma coroa. E agora o que a gente pode notar? Aqui também, ó, a gente obteve duas caras consecutivas. Vou até marcar onde a gente obtém as caras consecutivas. Aqui a gente vai ter que parar. A gente não vai continuar, certo? Então, vou colocar aqui o primeiro lançamento, segundo lançamento e o terceiro lançamento. E agora vamos continuar nos outros. Aqui a gente está jogando a moeda agora pela quarta vez. Aqui a gente vai poder ter uma cara e uma coroa. Aqui, uma cara e uma coroa. Aqui a gente não pode continuar, porque a gente obteve duas caras seguidas. Cara, coroa, cara e coroa. E aqui eu vou puxar um pouquinho para cá. Cara e coroa. Aqui é o nosso quarto lançamento. E agora, quantas possibilidades a gente vai ter? É só a gente contar quantos galinhos a gente chegou a terminar. Ó, aqui é um. Vou colocar uma bolinha para separar dos lançamentos. Aqui é duas, né? Ó, vem para cá, ó. Cara, coroa, cara, cara. Duas possibilidades. Três possibilidades. 4. 5. Aqui, ó, vindo daqui da coroa aqui embaixo, tem a coroa, depois duas caras. Aqui é uma possibilidade, ó, 6. Aqui, outra possibilidade, 7. 8. Aqui, ó, a gente também teve duas caras, né? Mas, como já chegou no quarto lançamento, ia parar de qualquer jeito. Então, aqui, 9. Essa aqui, ó, tá aqui no cantinho. 10. 11. 12. Ou seja, temos 12 possibilidades. E no vídeo de hoje, a gente fica por aqui. Até semana que vem. Até a próxima aula, pessoal.